Nos próximos capítulos da novela Usurpadora, tudo começa logo depois que o Carlos Daniel chega lá no quarto da vovó Piedade e ela logo questiona ele. Pensava que ele tinha ido para a fábrica e ele diz que sim, que foi, mas logo ele voltou porque ele pensou que o diário da Paola estava escondido lá no quarto, porque a Paulina pode ter escondido ele. A vovó Piedade diz a ele que sim, que isso realmente pode ser, e o Carlos Daniel diz que não, que na realidade não foi isso que aconteceu, porque eles reviraram o quarto ali de cabeça para baixo e não encontraram nada. A vovó pergunta a ele se ele acha mesmo que a Paulina levou esse diário lá para a prisão. Ele diz que na realidade ele não lembra dela ter levado nada. A vovó diz a ele que não, que também não, mas é claro que ela pode ter tirado dali bem antes, né? Carlos Daniel pergunta sim, mas tudo bem, mas para deixar onde? Porque Paulina não tinha amizade e amigos ali na cidade. Ela fica pensativa e o Carlos Daniel diz que agora complicou porque ele tinha depositado toda a sua confiança nesse diário para rebater tudo que a Paola disser. A vovó fica olhando para ele e o Carlos Daniel diz para ela que se esse diário não aparecer, a Paulina estará perdida. Ela fica muito triste e ele continua se perguntando onde deve estar esse diário, onde. A Paola nesse exato momento, com a influência também da Elvira, liga para o advogado e fala com ele com aquela voz diabólica dela perguntando se ele pode ir ali vir ver ela. Ele pergunta a ela se ela ainda está lá na clínica São Lourenço. Ela chama pelo nome dele e diz que está sim, no mesmo lugar. Ele pergunta a ela se estaria bom ele ir até lá às 3 da tarde. Ela diz que isso é perfeito e vai ficar esperando ele justamente a essa hora. Ela dá um até logo, desliga o telefone e a Elvira pergunta a ela se então ele vai vir. Ela responde que sim e às 3 em ponto ele vai estar ali. Elvira dá parabéns a ela e a Paola diz a ela que a irmãzinha dela vai ter um julgamento bem divertido. Em seguida, todas duas começam a sorrir. Depois de um tempo é quando ele chega e ele já vai reclamando com ela, dizendo que ela deveria ter avisado a ele bem muito antes lá atrás, porque mal ele teve tempo ali para se preparar para esse caso. Ela fica se fazendo de coitadinha até com ele e diz que até alguns poucos dias ali ela nem podia falar. Ela diz que não poderia nem falar, não conseguia falar porque estava totalmente ali paralisada. Ele fica meio indignado e diz que não consegue entender como uma pessoa consegue ser tão cruel ali com sua própria irmã. A Paola diz que pobrezinha da Paulina, que elas duas não foram criadas juntas e ela nem ao menos sabia, nenhuma das duas, que elas eram irmãs. Ele fica calado e ela continua dizendo que não sabe nem como ela ficou sabendo, mas foi aí, logo depois que ela planejou ali o seu plano infame. Ele fica olhando seriamente para Paola, que continua encenando ali, dizendo o tempo todinho que só a primeira vez que eles se viram foi quando ela viu ela lá no clube e logo depois disso foi quando ela começou a lhe perseguir e quando foi nesse momento que ela lhe propôs a ficar lá no lugar dela em sua casa. Ele fala que, como ela sabe, o marido dela contratou ele para defender ela, a Paulina, mas ela não quer que ninguém defenda ela. Paola fica calada e ele diz que é claro, com certeza tudo isso é por causa do remorso. Paola fica em silêncio e ele grita perguntando mas como que ela pôde ter chegado a tanto assim. A Paola diz que é porque na realidade ela confiou na sua bondade e também ali no seu medo. Ele diz que também isso aí foi uma loucura da parte dela ter aceitado essa substituição. A Paola diz que é porque ela compreendeu a situação dela, da Paulina, porque ela era pobre e trabalhava lá no clube. Ele fica calado e ela continua dizendo que ela, a Paulina, tinha muita inveja dela, da Paola, e que ela ficou o tempo todo lhe perseguindo e que prometeu ali que se ela não fizesse tudo isso, ela ia acabar com a vida dela. Ele pergunta então o que foi que ela fez quando ela, a Paulina, lhe ameaçou. A Paola diz que ela, quando percebeu tudo isso, ela tentou conversar com ela, tentou impedir e tentou esclarecer para ela toda essa situação, mas que percebeu que mesmo que ela falasse o que fosse, isso tudo aí era perdido. Ela continua dizendo que tentou bastante, mas não serviu de nada e que a Paulina insistiu ali, lhe ameaçou para que ela dissesse como que eram os costumes lá da casa dela, lhe ensinasse tudo. Ele fica calado e ela continua dizendo que a Paulina forçou, lhe ameaçou para que ela lhe ensinasse tudo sobre os nomes de cada um da família, exatamente tudo. Ele continua calado, meio confuso, e ela, a Paola, continua dizendo que a Paulina, ela fez tudo isso e que conseguiu lhe imitar por completo. Ele questiona ela ainda mais o porquê que ela não entrou em contato com a polícia quando essa Paulina aí veio para a capital. A Paola diz que é porque ela teve muito medo que ela, a Paulina, tivesse algum cúmplice e viesse ali acabar com ela. Ele questiona se também ela não informou
nada a ninguém da família dela? A Paola diz que não e que na realidade ela teve muito medo que ninguém ali quisesse acreditar nela. Ele fica calado e ela continua dizendo que tinha medo de exatamente tudo. Ela fala que agora tudo que ela quer é se curar por completo para que ela possa voltar para o seu lar. Ela fala que tudo que ela quer é voltar para sua família, para o seu lar, para os seus filhos, seu marido. Então ele se levanta e pergunta a seu marido: eu vou ter que falar com ele ainda hoje. Automaticamente ela pede a ele que por favor que não fale com o marido dela, porque ele sempre defende a Paulina. Ela continua dizendo que ele, o marido dela, o Carlos Janiel, não vai colaborar com ele e que vai ser pelo contrário, poderia até dificultar, paralisar o trabalho dele. Ela continua dizendo que eles poderiam ali neutralizar o trabalho dele e que isso seria muito melhor que fosse uma surpresa para todos eles, porque eles nem imaginam que a inválida ali, ela vai se defender. Ele diz que está tudo bem e que é uma pena que ele conte ali com tão pouco tempo. Ela fica calada e ele diz que pode jurar para ela, garantir que ele vai colocar a alma dele nessa defesa. A Paola continua ali se fazendo de coitadinha, dizendo para que ele insista na verdade, e insistiu ali em seguir na realidade, fazendo tudo isso por conta da semelhança delas duas. Ele fica calado e me parece que ele não está acreditando muito nela não, mas ele fica só lhe ouvindo e ela continua dizendo que a Paulina lhe obrigou, lhe ameaçou a deixar ali a casa dos Baratheons. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela vai poder ir lá no tribunal no dia do julgamento. Ela diz que sim, que é claro que sim, e quer muito que a irmã dela lhe veja lá, quer que ela saiba que ela aparecendo lá, olhando cara a cara, ela vai entender que ela será o seu arrependimento. Ela continua dizendo que quer muito que ele também tenha ali, com a sua presença, o apoio para cada palavra que ele disser. Ele fica em silêncio e ela continua dando seu apoio para ele, dizendo que não sabe como vai ser e seja como for, ela irá. O Carlos Janiel, nesse exato momento, está muito agoniado lá dentro do escritório e conversando com o Rodrigo. Ele diz que no dia seguinte será o julgamento da Paulina e que incerteza terrível ele está passando. O Rodrigo diz a ele que ele pare de ficar pensando nisso ou ele vai acabar enlouquecendo. Ele questiona o Rodrigo perguntando como ele pode parar de pensar em algo assim. O Rodrigo diz que ele tem que dizer para si mesmo que ele fez o que podia para ajudar a Paulina. Ele fica calado e o Rodrigo continua dizendo que ele tem que dizer para ele que ele fez de tudo para ajudar a Paulina e que ela é a única ali, a dona do seu próprio destino. O Carlos Janiel diz que ele tem toda a razão, mas que de qualquer maneira a luta dele lá contra a outra, ela vai continuar. Rodrigo diz a ele que a outra está doente e que vai ser muito difícil ela voltar a ser a mesma de antes. Carlos Janiel diz que a outra na realidade vai se recuperar por completo, que na realidade seria o melhor. Rodrigo pergunta a ele se ela vai mesmo a esse julgamento. Carlos Janiel diz que ela tem que ir e que inclusive ela já foi chamada ali como testemunha. Rodrigo fica calado e o Carlos Janiel diz que ele também tem que levar o Carlinhos para depor. Rodrigo continua em silêncio e o Carlos Janiel diz que ele vai ver as duas juntas ali e ele vai se tocar de quem realmente ele gosta. Rodrigo, ele fica ali sem saber o que fazer para ajudar o Carlos Janiel e ele continua na sua incerteza porque ele quer fazer de uma vez por todas a Paola pagar por todo o mal que está fazendo contra todos eles. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela A Usurpadora. Agradecemos a presença de cada um de vocês, clica nesse vídeo que está aparecendo aí, que é mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos da novela A Usurpadora. Agradecemos a sua presença, um grande abraço e até a próxima.